Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. E a gente vai iniciar mais um conteúdo novo, tá? Agora em Química. A gente finalizou falando sobre os modelos atômicos, a gente fez exercícios, então eu acho que deve estar bem fresquinho na cabeça de vocês. E agora a gente vai falar sobre o modelo atômico atual e como que se dá a estrutura atômica atual, tá? O modelo que a gente estuda atualmente, tá bom? Então, vamos preparar aqui. Pronto. A estrutura atômica. Não me falha a memória, gente, é o tema 4 da unidade 1, tá? E o átomo moderno. Vocês sabem que modelo é esse? Que modelo atômico é esse daqui que a gente está vendo? É o modelo do Schrödinger, tá bom? Então, esse daqui é o modelo atômico moderno, é o que a gente vai estudar daqui para frente, tá? E como é que é o átomo moderno? A gente já falou isso lá na física, então nesse momento já está tudo muito juntinho. E o átomo moderno é formado pelo quê? O que a gente sabe dele? A gente viu que ele é formado principalmente por prótons e nêutrons, que vai estar onde? Vai estar no núcleo, e também vai ter uma região que chama eletrosfera, que vai estar onde estão os elétrons, certo? E eles vão se mover continuamente em torno do núcleo. Por quê? Porque os elétrons, eles vão ser atraídos pelo núcleo, tá bom? A partir dessas partículas, eu consigo classificar e dar mais informações sobre aquele átomo, tá? Certo? Então, o número de prótons que existe no núcleo de um átomo é denominado de número atômico. Então, o número atômico vai ser o número de prótons, certo? Isso vai ser muito importante quando a gente estiver estudando o próximo capítulo, que vai ser sobre tabela periódica. A gente vai ver que a tabela periódica ela vai estar organizada pelos números atômicos dos elementos químicos, tá bom? E a soma do número de prótons com de nêutrons determina a massa daquele átomo, tá? Amanda, por que eu não tenho... para eu determinar a massa, eu também não vou somar o número de elétrons? Porque os elétrons, eles possuem uma massa tão pouca, eles são tão leves que não vai influenciar nesse número total, tá bom? Então, o número de massa vai ser a soma de prótons com elétrons, tá? E a gente já viu que as partículas atômicas vão possuir cargas. O que são essas cargas? São valores que estão relacionados com energia, tá? A carga, os prótons vão ser quem vai ter cargas positivas e elétrons vão ser quem vai ter cargas negativas. E os dois vão possuir os mesmos valores, só que vão ser opostos, tá? O núcleo, e com isso, por eles terem valores opostos, o núcleo e a eletrosfera, eles vão ser atraídos um pelos outros, tá? E aí os nêutrons, eles vão ter partículas sem cargas. Os nêutrons, eles vão funcionar como uma forma de impedir com que os prótons e os elétrons fiquem sempre unidos uns aos outros, tá bom? E aí, é interessante que vocês saibam que o número de prótons de um elétron vai ser igual ao número de elétrons de um elétron, tá? Desculpa, o número de prótons de um átomo vai ser igual ao número de elétrons de um átomo, tá? E isso vai caracterizar que aquele átomo ele vai ser eletricamente neutro. Por quê? Porque essas cargas elas vão se anular e aí eu vou ter carga nenhuma, tá? Então, se eu tiver um próton, que ele é eletricamente neutro, que ele tem 16 prótons, então ele também vai ter 16 elétrons, tá ok? E aqui está nosso modelo simplificado do átomo, que é o modelo de Schrödinger. Aqui eu tenho o núcleo, tá? E, gente, o núcleo, ele é muito pequeno, ele é bastante pequeno em relação à eletrosfera. No livro de vocês faz até uma boa analogia, que o átomo, ele seria o Maracanã, tá? E o núcleo seria uma formiga dentro do Maracanã. Então, é mais ou menos essas as comparações, as dimensões
do que é na realidade, tá bom? As proporções. Então, o núcleo, ele é muito pequeno em relação à eletrosfera, ok? Então, o núcleo aqui, ó, formado por prótons e nêutrons, e aqui é a eletrosfera, onde eu vou ter os elétrons se movendo, e aí eu consigo determinar mais ou menos a posição dele. E aí eu tenho uma coisinha que se chama íons. O que são os íons? A gente já falou isso também lá na física, certo? Quando a gente fala sobre aquele transporte, aquele movimento ordenado de elétrons lá na eletricidade, a gente vai estar falando de onde é que vem esses elétrons, que vem desses íons. O que são os íons? Os átomos, gente, eles podem ter um número de prótons e elétrons diferentes, certo? Então, quando eles têm números de prótons e elétrons diferentes, eu tenho os íons, tá? Os átomos que tiveram os seus elétrons removidos, então eles estão com excessos de carga positiva, são chamados de cátions, tá? E esses átomos que receberam esses elétrons ficando com excessos de cargas elétricas negativas são chamados de ânions, tá? Aqui eu tenho dois exemplos para vocês da formação do íon de hidrogênio e o íon de cloro. Esse daqui é o íon hidrogênio. O hidrogênio, ele sempre fica H+, tá? Ou seja, ele sempre fica mais positivo. Então, ele perde esse elétron. Então, aqui, ó, o átomo neutro de hidrogênio, ele tem um nêutron, um próton e um elétron, certo? E aí ele perde esse elétron, ficando H+, tá? Então é um cátion. E aí ele vai ficar com excesso de carga positiva. Ele vai ficar apenas com um próton, um nêutron e nenhum elétron. Então H+ é um cátion de hidrogênio, tá? E aqui eu tenho o Cl-, que é o que? É o íon de cloro, tá? E como é que ocorre? O cloro, ele vai ter 17 prótons, logo ele tem 17 elétrons e 18 nêutrons, tá? Esse daqui é o átomo neutro de cloro. E aí, ele perde um elétron, tá? E ficando com... ele ganha um elétron, ficando com excesso de cargas negativas. Então, ele fica com 18 elétrons e apenas 17 prótons. Então, é o ânion cloreto Cl-, tá? E eu tenho caso que às vezes o elemento químico, aquele átomo, ele pode ganhar ou perder mais de um elétron. Exemplo, eu tenho o cálcio. O cálcio, ele perde 2 elétrons, então é Ca2+, cálcio 2+, tá? Que é porque 2 elétrons. Ou eu tenho algum que perde menos, tá? Desculpa, ganha mais 2 elétrons, então vai ser esse número, esse elemento químico, menos 2. Ou por aí vai, tá bom? E a gente termina por aqui. Deu para ter uma visão geral do que é sobre estrutura atômica, sobre como é esse átomo. Eu queria que vocês fizessem a atividade que tem lá para vocês e que vocês assistissem essa aula mais de uma vez. Por quê? Porque o próximo tema vai ser sobre tabela periódica, tá? Então eu queria que o conteúdo tivesse bem fixo na cabeça de vocês, porque a gente vai adentrar ainda mais na química. Então é importante que quando a gente estiver apresentando os dados da tabela periódica, vocês saibam do que eu estou falando, sobre cada número que eu estou apresentando e como é que eu calculo cada um desses números, que estão associados ao número atômico, ao número de massa, ao número de elétrons, tá bom? Então a gente fica por aqui. Um beijo em vocês, tô morrendo de saudades e tchau, até a próxima!